Democracia e Constituição é o tema do Saber Direito desta semana. O curso apresenta uma interpretação da democracia na Constituição brasileira, aprovada em 1988. O papel do povo, a liberdade de expressão, o Estado de Direito e transparência também são abordados nas aulas. O programa é com a professora e especialista em Direito Constitucional, Ana Paula Fuliaro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito, nessa semana em que a gente está vendo as relações entre democracia e Constituição. Nessa aula e na próxima, nós vamos tratar mais detidamente, com mais calma, das questões que envolvem a liberdade de expressão. Ela é, como a gente falou lá na nossa primeira aula, um dos princípios vetores da democracia. Ou seja, ela é alguma coisa de bastante importância para que exista uma democracia. O que a gente vai tentar fazer aqui é descobrir, na ordem constitucional brasileira, qual é a dimensão, qual é o significado, como é que está sendo tratada a liberdade de expressão. É importante a gente ter em mente, até para não começar a confundir de novo por uma questão das nossas próprias convicções pessoais, qual que é o tamanho que a liberdade de expressão toma num regime democrático? Por que que é tão importante haver liberdade de expressão num regime democrático? Um estudioso, enfim, um pesquisador, o Giovanni Sartori, ele é italiano, mas ele estudou em grande parte a América Latina, o Brasil, então quando ele fala, em regra sim nos diz respeito também, ele define a democracia como o governo da opinião pública. O que significa isso? Que ele diz que, no fim das contas, a democracia é uma escolha por aquelas pessoas que a opinião pública acha que são as melhores. Ou seja, o que se faz na democracia é ganhar a opinião pública. Não no sentido de ter manifestação favorável, ao contrário, não isso, mas no sentido de conseguir que aquelas pessoas apoiem aquele governante sob a forma de escolha em eleições. Por isso, e nessa ideia de opinião pública, que a liberdade de expressão é tão importante, porque para a pessoa decidir, então, se ela apoia ou não apoia, se ela vota ou não vota, ela precisa saber sobre o que ela está decidindo. É por isso também que, quando se estuda a questão da liberdade de expressão com a democracia, a gente não pode entrar no discurso do direito individual. É claro que ele existe, mas não é só isso. No direito individual de se expressar. A liberdade de expressão é importante numa democracia por isso? Porque se todo mundo é livre e a democracia é o regime da liberdade, todo mundo tem que ter direito de falar o que quer, o que pensa, fazer suas críticas, enfim, seus apoios e suas críticas? Não é só por isso. É porque, como disse o Sartori, é um governo de opinião pública. Então, é preciso que a informação seja disseminada no tecido social, no corpo social, para que as pessoas consigam ter uma opinião e escolher esse ou aquele. A liberdade de expressão tem, então, uma característica pública, que não é só o direito individual daquele que quer exprimir aquele pensamento, que quer divulgar aquela informação. Ela é importante, ela é necessária para a livre disseminação de ideias, a livre formação do convencimento da população em geral. A gente até já falou dele aqui, o Robert Dahl, que é um dos autores, um dos grandes teóricos da democracia. Quando ele fala de democracia, ele fala, precisa ter participação, né? Precisa ter as pessoas votando, se interessando. Não dá para excluir a população num regime democrático. Mas precisa de um outro vetor igualmente importante, que é o direito de contestação pública. É o direito de debater aquelas decisões políticas, debater aquela gestão pública, aquela gestão política. Como se pode fazer isso se não puder expressar o próprio pensamento, as próprias opiniões, contar aos outros os dados que tenha recebido, enfim, informações,
e fazer juízo crítico sobre ela. É nesse aspecto, é nesse sentido que a liberdade de expressão se relaciona com a democracia. E é essa leitura que a gente vai precisar fazer para entender se a gente está realmente diante de um comprometimento da democracia ou de um lugar em que realmente possa haver algum tipo de frenagem. Vamos então para a Constituição brasileira, né? Onde que está prevista na positivação constitucional, como é que a Constituição trata a figura da liberdade de expressão. Existem dois blocos, né, de considerações com relação à liberdade de expressão. Existe um bloco que é o capítulo 5º, que é o capítulo da comunicação social, que vai trazer todos os detalhamentos com relação à atividade de comunicação social no Brasil. Ele não vai falar só se pode falar, se não pode falar, ele vai dizer como as empresas devem se comportar, quais valores elas precisam constitucionalmente privilegiar. É um esquema mais detalhado que a gente vai avaliar com calma na próxima aula. Mas a Constituição traz também uma proclamação de direitos com relação à liberdade de expressão. E são direitos, são os princípios informadores do pensamento com relação à liberdade de expressão. Eles estão no artigo 5º da Constituição Federal. No artigo 5º, a gente vai notar que o inciso 4º determina e prevê que é livre a manifestação do pensamento inteiro? Não, sendo vedado o anonimato. O inciso 5º prevê que, vamos lá então, né? O 4º, apesar de ser livre a manifestação do pensamento, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O inciso 9º também prevê, do artigo 5º ainda, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. É também, mais ainda, no artigo 5º, inciso 10, prevê que são invioláveis, e aí é sempre a discussão da liberdade de expressão, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Um último inciso que a gente identifica no artigo 5º como componente desse bloco da liberdade de expressão é o inciso 14, que prevê que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Isso é muito importante na informação jornalística. O sigilo da fonte é resguardado quando necessário ao exercício profissional. Essa é a cara da liberdade de expressão, né? Essa é a formação constitucional da liberdade de expressão no país. O que a gente tem de detalhamento infraconstitucional com relação à liberdade de expressão? A gente não tem quase nada, na verdade, do ponto de vista infraconstitucional. Existia, desde 67, a Lei 5250 de 67, que ficou conhecida sempre como a Lei de Imprensa. E era a partir dela que as relações eram reguladas, era a partir dela que se decidia como é que dava o direito de resposta, o que podia se falar, com quais critérios podia se falar, enfim, ela era o detalhamento infraconstitucional da liberdade de expressão. Mas, notem, a Lei de Imprensa é de 1967, editada no meio da ditadura militar, editada no meio de um ambiente que não era democrático. Então, em 2009, por meio do julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 130, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei de Imprensa, a Lei de 67, não foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro de 88, porque ela trazia ali várias restrições, enfim, que faziam sentido porque foi editada num regime ditatorial, mas que não se coadunavam com um ambiente democrático e de liberdade que a ordem constitucional consagra, a ordem constitucional de 88 consagra. Então, a lei de imprensa não pode mais ser aplicada, não pode ser mais arguida, não pode ser mais invocada, porque ela sequer compõe o arcabouço jurídico que pode regular as relações desde 1988, porque ela é contrária à Constituição. O que a gente tem, então, do ponto de vista infraconstitucional, para regular a liberdade de imprensa? A gente tem, basicamente, alguns artigos do Código Civil que, por via transversa, podem dizer respeito à liberdade de imprensa,
muito mais porque eles protegem o seu contrário. Então, vamos lá, o artigo 12, 17, 20 e 21 do Código Civil, eles vão trazer a questão da proteção da intimidade, da honra, da imagem, do nome da pessoa, colocando ali uma esfera de proteção que não pode ser violada. E às vezes, e a gente vai ver que a imensa maioria das discussões de liberdade de expressão passam por aí, às vezes a questão de expressar um pensamento, divulgar um dado, uma informação, uma opinião crítica, pode acabar por violar um desses componentes que estão consagrados constitucionalmente e também estão detalhados no âmbito do Código Civil. Do ponto de vista de lei infraconstitucional, o que a gente tem para entender a liberdade de expressão ou fazer o cotejo da liberdade de expressão são esses artigos do Código Civil. De onde a gente vem, então, de onde a gente tira um guia interpretativo da liberdade de expressão no Brasil? A liberdade de expressão, como ela diz respeito a atividades de comunicação, ela é dinâmica, ela vai mudar ao longo do tempo, ao longo do caso concreto, ela tem a dificuldade de se interpretar a linguagem. Né? Qualquer discurso que é veiculado pode ser entendido desse ou daquele jeito. Pode ser entendido como ofensivo para um e não ofensivo para o outro. Então, o que a gente faz? A gente pega esses princípios constitucionais e aplicamos diretamente, e aí o que a gente faz? Vê no que dá? Não. Além do Código Civil, a gente consegue achar um guia interpretativo da liberdade de expressão na DPF 130, que ao não recepcionar a lei de imprensa e ao dizer por que não a recepcionava, disse o que é a liberdade de expressão no âmbito de uma democracia e no âmbito da democracia brasileira. É importante, então, a gente notar que a liberdade de expressão ela vai ficar nessa interface entre o que tem na Constituição, um pouquinho do que tem no Código Civil, e, basicamente, as regras interpretativas que vêm da DPF 130. Sobre essa questão da liberdade de expressão, a gente tem uma pergunta. Apenas jornais, revistas e televisão gozam da proteção da liberdade de expressão? Olha, a gente sabe, até porque a nossa construção histórica nos mostrou que é assim, que jornais, revistas, televisão, rádio, enfim, de alguma maneira que a gente vai dizer que as corporações, né, que veiculam informações, opiniões críticas, a gente sabe que elas exercem a liberdade de imprensa e a gente sabe que elas são extremamente relevantes do ponto de vista dessa liberdade de expressão que a gente quer, do ponto de vista dessa liberdade de expressão que diga respeito a um ambiente democrático. Certamente, esses veículos, essas empresas jornalísticas em geral, né, essas empresas que divulgam informação, certamente elas estão protegidas por essa garantia da liberdade de expressão. Mas não é só, não são só elas. A opinião de uma pessoa individualmente considerada pode ser tão relevante quanto de um veículo de imprensa, por exemplo. Em algumas comunidades, a organização ali da própria comunidade, com um líder que consiga veicular os interesses daquela pessoa por meio do seu discurso, por meio das suas críticas, pode ser tão importante para a formação da democracia e para a representação daqueles interesses quanto um jornal de grande circulação. Hoje em dia, no âmbito da internet, qualquer pessoa pode ter um blog, ela pode postar uma opinião numa rede social, num perfil seu numa rede social, ela pode disseminar